comecei a semana e aí os fãs, sabe? Sim, sim. Os fãs, família. A família maravilha, né, Mar? Aí me relembrou essa música. Essa música é da autoria do nosso querido Matos Nascimento. Que é, olha, uma das vozes mais lindas, não só do gospel, mas da música brasileira. E o Matos maiores Nascimento, nomes da música, né? me ligou, era meia-noite mais ou menos, falando que vai estar aqui com a gente dia 21 de agosto, Matos Nascimento aqui no nosso programa. Meu Deus, que presente. Sou feliz, se tu queres ser feliz, aceite a Jesus. Aceite a Jesus. Muito bem, já cantei, que o povo reclama, o povo briga comigo, mas Mara, a gente gosta de ouvir você cantando, você não canta, pronto. Cantei. E vou cantar, e vou receber os nossos convidados aqui no programa Maravilha, no nosso quadro Saúde Maravilha. Fala, Paixão. Fala, Maravilha. Samuel Paixão. Boa tarde, pessoal aí de casa. Boa tarde para quem tá ligado na Rede Gospel em todo o Brasil, né, Maravilha? Norte, Sul, Leste, Oeste nos ouvindo, né? Onde você nos vendo, exatamente. A Rede Gospel que tem um alcance, assim, gigantesco. Na Com Brasil. Na Com Brasil, pela Claro, pela Vivo Fibra. Mais de 50 milhões de pessoas. E olha lá, tá até passando o nosso VT aí também. E pelo site também da Rede Gospel, Todas as TVs por assinatura, todas as TVs por assinatura tem a nossa programação. Sky, Claro, Vivo Fibra, Oi, enfim, é só ficar conectado, porque é facinho assistir a programação da Gospel, que é uma programação que só vai somar. Isso mesmo. E falando em somar, vamos começar com os seus convidados. Bora, convidados para lá, de especiais no Saúde Maravilha. Falando sobre saúde para você aí de casa. Você sabia, gente, que o Brasil ele tem o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo? Pois é, nos últimos anos, o Brasil tem alcançado recordes no número de transplantes de órgãos. Mas a fila de espera ainda é extensa. Mas em 2024, o país realizou mais de 30 mil procedimentos, superando o recorde anterior, que foi de 2023. Mais de 70 mil pessoas aguardam um órgão no país. Como que será a vida de quem recebe um novo rim? Como lidar com a espera, cirurgia, pós-transplante, tem seus desafios também. Para esclarecer tudo isso, como sempre, nossa mega companheira, médica nefrologista, doutora Jéssica Marcelo. Bem-vinda mais uma vez, né? Tá cada vez mais linda. Tá mais bonita hoje, né? Ela é o Brasil. Ela é o Brasil do Brasil. A brasileira do Brasil do Brasil. Obrigada, e sempre com esse sorriso, essa simpatia. Também no podcast, né? Sim, também no podcast, no Hemodiálogos. Hemodiálogos, lá o pessoal da Nefrostar, meu querido Wellington, um beijo, pessoal, também super amado. E também com a gente, viu, Maravilha? O Humberto, doutor Humberto, que é dentista e ele também é um transplantado renal. Convidados de hoje do Saúde Maravilha, seja bem-vindo, viu, Paixão? Hoje está como um testemunho. Sim. Olha. E que lindo testemunho, viu, Mar? Porque quem ele recebe, né? Esse transplante foi através da mãezinha dele. Olha que especial. A minha mãe que fez a doação do rim para mim. Olha. Com 72 anos de idade. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo do transplante, né? E quem fez aquela análise, né? Que para se mostrar compatível e tudo mais, né? Isso, a prova cruzada. A prova cruzada, exatamente. Como foi esse processo para vocês? Eu descobri a doença renal policística em 2005, Mara. Eu morava no interior do Maranhão. Eu não sou de lá, eu sou de Santo Antônio da Alegria, no interior de São Paulo, mas eu fui tentar minha carreira odontologia lá, na cidade chamada Buriticupu. E lá eu descobri a doença renal policística em 2005. E aí, de lá, eu vim controlando a questão de pressão. Você tem um controle. Só que chegou em 2019, depois de uma saga de 30 internações, foram 11 cirurgias, mais de 20 transfusões de sangue. E aí não deu, eu cheguei num ponto... 11 cirurgias? Aí foi um tempo que eu tive que optar pela remoção dos rins. Meus rins eram grandes, eles pesavam 3,5 kg cada um. E
e tinha 51 centímetros de tamanho. Para você ter uma ideia, um rim normal pesa meio quilo. E o tamanho dele é 10 centímetros, né, doutor? Mais ou menos. A gente costuma dizer que é do tamanho do punho. Uhum, Então, pessoas menores, né, tipo a Mara, teriam um rim menorzinho. Nós, que somos grandes, teríamos rins um pouquinho maiores. Sim. Doutora, em quais casos o transplante renal é indicado? O transplante, ele é indicado toda vez que a função do rim cai a menos que 10%, tá? Salvo algumas exceções, por exemplo, o diabético, que pode ter uma função menor do que 15% e já tem a indicação. E nós tivemos aqui o testemunho do doutor Humberto, que é a mãezinha dele que doou. Qual a importância dessa atenção para a doação de órgãos para salvar vidas? É muito importante. A doação de órgãos, a gente tem duas grandes modalidades de transplante, que é a modalidade de transplante doador vivo, que foi o que o Humberto teve a sorte de ter um doador em casa, e tem a outra modalidade, que é o doador falecido. Nessa situação, existe uma pessoa numa situação de morte encefálica, diagnosticada por uma equipe médica, com 2 exames à beira-leito. E quando você tem esse diagnóstico de morte encefálica, a família é comunicada e acionada para a liberação da doação dos órgãos dessa pessoa. Aí vem a compatibilidade. Como é que esse processo acontece? A quem doa e para quem está recebendo a doação. Isso. A compatibilidade, quando a gente fala de doador vivo e doador falecido, é um pouquinho diferente. Quando a gente fala de doador falecido, tem que ter todos aqueles marcadores do DNA, que é uma parte específica, que se chama HLA. Isso a gente em vida, a gente faz a declaração de doação? Não, a declaração de doação eu posso declarar, mas isso não tem poder de decidir. Sim. O que tem poder de decidir é a compatibilidade. É a sua família autorizar. Por isso é muito importante que as pessoas tenham o conhecimento da realidade de uma pessoa transplantada, de uma pessoa na fila, consiga fazer esse entendimento antes do momento de uma pessoa estar em morte encefálica. Então, precisa haver essa questão. Sim, e maravilha, em relação à família, né? A gente está até aqui falando em off o quanto que também a notícia, né, de uma doença ou de qualquer situação envolvida, que envolve a saúde e algo muito sério como move toda uma família, né? Move irmãos, tios, tias. Amigos. Né? Amigos, exatamente. Como é que foi, doutor Humberto, para você, quando você recebe a notícia, quando você estava em vias de operar, como que foi para você o deglutir de tudo isso mesmo, sabe? A dificuldade grande que eu tive, eu até queria agradecer a minha esposa, porque ela nunca me deixou. Foi uma pessoa que esteve comigo em todos os momentos. Durante essas 11 cirurgias, sempre que eu acordava da cirurgia, a que eu via primeiro era minha esposa. Parceira. Então, parceiraça. Né? O nome dela? Ana Cláudia. Um beijo, Ana Cláudia. Sua filha está aqui. A Karime. A Karime. Vem aqui, Karime. Senta aqui com a tia Maravilha. Bonita, né? Senta aqui com a tia Maravilha. Né? Tia Maravilha gosta de gente perto dela. Isso. Carinhosa. E aí o que acontece? Qual que era o grande problema meu? Porque eu fiz a remoção dos rins em junho e julho de 2019. E aí eu precisava me recuperar da cirurgia para fazer o transplante. Né? E como foi removido os 2 rins, eu não tinha diurésia, eu não fazia xixi. Sim. Né? Eu sonhava com isso, mas não conseguia. Olha, você tá vendo? E é tão automático, tanta coisa que a gente tem que agradecer a Deus. É isso. Eu fiquei, beber uma água, tem gente que não pode beber água. Gente não pode. Tipo assim, meu Deus. Os detalhes, né, fazer Maravilha? xixi. Então vamos não agradecer. Então, o básico... O básico é agradecer mesmo, tá ali no banheiro, tudo, número 1, número 2, agradeça, porque quantos Quem queriam, falou isso né? pra mim uma vez, viu, Roger? Foi o Jaça. Agradece até quando você vai no banheiro fazer o número 1. Agradece. Porque eu fiquei um ano e 4 meses sem fazer nenhuma gota de xixi. Meu Olha Deus. isso. E aí, qual que era o complicador? Quando eu estava pronto para fazer o transplante, veio a pandemia em 2020. E aí, cirurgias eletivas não estavam fazendo. Eu fico imaginando, viu, Paixão, quantas pessoas estão nos vendo, Sim. porque a gente tem uma audiência maravilhosa. Graças a Deus, bastante e é para expressiva, isso né, que a gente trabalha, para se comunicar, para estar perto dos telespectadores que são assim, formam uma grande massa. E a gente quer que você segure na nossa mão.
Claro. Tá? É uma Aqui orientação, a gente leva né? Uma informação. utilidade pública também. Isso. Né? Onde você estiver. Voltando para a doutora, quais são os principais cuidados no pós-transplante? Vai depender muito da fase do transplante que nós estamos falando. Então, assim, logo no começo, a gente tem que ter muita preocupação nas complicações cirúrgicas imediatas e nas complicações relacionadas com a imunossupressão. Então, o uso de corticoide em dose alta, que aumenta o risco infeccioso, que pode ter proliferação de vírus, bactérias, fungos, e isso pode levar a complicações que podem, inclusive, levar a pessoa à internação. Ô, Jéssica, durante esse processo, como que o médico profissional assim trata a família, quem está ao redor, né? Então, é muito importante, Samuel, eu agradeço até a oportunidade de falar sobre isso. A família, ela precisa ser acolhida, porque quando você tem um diagnóstico como é o da insuficiência renal, todos os membros da família são impactados. A gente costuma dizer que não é um doente, é uma família toda doente, que precisa do apoio e do acompanhamento do médico nefrologista, que é quem vai estar ao lado desse paciente nessa jornada toda, desde o diagnóstico até o tratamento e até esse tratamento mais definitivo, que é o transplante. Aproveitando essa deixa da família, estamos aqui com a filha do Humberto e ela pode ser bem novinha. Cadê o bastão? Dá o bastão aqui, Camilinha. Guilherme, a Rede Gospel é assim. Quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente está aqui. Isso. E aproveitando também, ela vai responder como é que foi, ela que é uma jovem e está junto com o pai. De Deus. Ele está dizendo que a Karine nasceu no dia do aniversário dele. Sim. Olha, é um presente. Como presente, dia 26 de janeiro de 2001. Ele está emocionado, tá vendo? Ele está emocionado. Aqui é emoção, aqui a gente tem tudo que você precisa. E você tem a Karine e tem mais uma? Tem o Samuel. Ah, meu xará. Pronto, aí é o Samuel. Samuel tem quantos anos? Samuel vai fazer 13 agora em setembro. Que benção. Você tinha quantos anos quando... Bom, é que foi durante a pandemia, várias coisas. É porque eu era muito pequena e meus pais sempre tentavam me poupar de tudo. Deixava na casa dos meus tios, da minha Dinda. Então, o que eu sabia era pouco. Mas acho que uma das coisas que mais me impactou durante tudo que meu pai passou foi quando ele estava em casa e eu ouvi dos meus pais conversando que ele tinha... Eu estava indo tomar banho e eu ouvi que ele tinha tinha constado positivo para o Covid. E quando eu ouvi aquilo, ele, paciente de risco, né? Meu mundo desabou. Eu achei, não vou conseguir estudar. Não vou ter mais meu pai. E agora o que a gente vai fazer? Porque a gente, ficava... Como constantemente, lidar com aquilo, né? Sim, como lidar com aquilo. Sim. Ficava o tempo todo preocupado com tudo para que ele não pegasse Covid, porque ele era paciente de risco. E quando eu ouvi aquilo, meus pais sem me contarem, eu chorei muito, fiquei muito chateada, desesperada mesmo. Claro, porque move toda uma família, a Jéssica falou. Não é uma família. Não é um paciente, é uma família. E tem que tratar, obrigada, minha linda. Da mente, né, Maravilha? Isso. E, doutora, quais são os mitos mais comuns sobre o transplante renal? Olha, tem muitos, mas a gente tem na verdade, esse espaço de televisão, esse espaço é justamente para tirar muitos desses mitos. Então, a gente sabe que a lista de transplante aqui no Brasil, ela tem muitas pessoas, mas como o Samuel já deixou bem claro no início do nosso quadro, é o maior programa público de transplante no planeta Terra. E a gente tem um programa de transplante muito bem sedimentado e que se propõe justamente a desmistificar tudo isso. Então, a gente traz que não existe essa coisa de o órgão ele vai para quem precisa e a gente já definiu quais são as classificações. Então, quem precisa é quem tem insuficiência renal e quem tem nessas condições e fica numa lista e para você ter a mobilidade dentro dessa lista, aí é que entra a compatibilidade depois do aceite familiar. E a gente tem o apoio do nosso quadro Saúde Maravilha, da Nefro. Da Nefrostar. E, ó, já vou deixar uma deixa aqui do nosso amigo doutor Humberto,
porque ele cirurgião dentista, Sim. tá, logo ele Hoje volta ele tá para vindo falar como transplantado, como paciente. mas logo mais vem contar um pouco da Sim, trajetória, sim, né? Vamos, sim. Como é que tem sido a vida pós-transplante, doutor? No início eu tinha muito receio, né? Porque era algo muito novo para mim. Que eu recebi o rim da minha mãe. Então a minha maior preocupação é perder esse transplante, né? Então a gente entra muito em medicamento, né? Então eu tomava prednisona, corticoide de 20 miligramas, depois devagarzinho a gente foi diminuindo. Eu sigo à risca a medicação que eu tenho que tomar. Todos os dias eu tomo a medicação. Eu fiz uma dieta, emagreci 16 quilos. E segue hoje, a dieta também. Sigo dieta. Hoje eu faço a dieta. Mas assim, Mara, a gente se acostuma, se adapta. Porque o que eu vivi é uma situação tão extrema que isso aqui está tranquilo, né? Eu vivo bem, consigo trabalhar, atendo meus pacientes, eu tenho saúde, as pessoas... Tem quem me vê e fala assim, Não diz, não sabe, né? Não diz que eu fui transplantado. E foi um momento delicado que Sim. você falou que veio tudo junto, né? Eu As lances com a sua irmã também. Teve o problema da minha irmã, que sofreu um É. acidente. Então, o que acontece? No meu caso, eu evito tomar sol, porque a medicação imunossupressora, com a exposição ao sol, pode te levar a câncer de pele, facilita. Eu também evito muito doce, por causa da diabetes, tem a questão... Então, assim, tem uma série de situações que também, né? que eu levo, mas quando eu olho tudo que eu vivi, meu Deus, tá maravilhoso. Você tem muito motivo para agradecer, né, doutora Tá Jéssica? muito bom. Eu acho que é também muito importante esse espaço para a gente falar sobre o diagnóstico, sobre a doença que ele tem, né? Que assim, não é pelo fato de ter transplantado que a gente, né? Então a gente tem esse espaço aqui para falar também sobre a sua doença. Sim. Então fala para as pessoas qual a doença que você tem, o que levou à insuficiência renal, e também fala os sintomas, porque é muito importante a pessoa do outro lado ela ter a noção e ela rim descobrir. policístico, no caso. Exato. O que acontece? A doença genética de rim policístico, o rim policístico, o que acontece? Começa a nascer vários cistos no rim. E esse cisto, ele vai se desenvolvendo, e ele pega o parênquima renal e ele vai destruindo esse parênquima renal. E à medida que o tempo vai passando, esse rim vai perdendo a função. E chegou num ponto que não tinha mais condições, eu tinha rim muito grandes. Para você ter uma ideia, para a remoção dos rins, eu tive que cortar a última costela, porque não tinha espaço para remoção desses rins. E hoje, esse cuidado, então, por exemplo, eu tenho que fazer exames para ver se eu não tenho aneurisma, porque eu já fiz exame, mas tem que fazer controle. Tem que estar sempre monitorando. Tem a questão da diabetes, que eu tenho que evitar a alimentação. Importante, né? Isso, é uma doença genética, autossômica dominante. Sim. Então, no caso, na família dele, ele tinha um dos genitores que era positivo para a doença, e ele são 3 filhos, né? Ele é um dos 3, Isso. e todos os 3 são positivos para a doença. O meu irmão já está na fila do transplante, a minha irmã já Então transplantou. são os 3. Isso. Além disso, ela é uma doença que evolui de maneira silenciosa. Exatamente. O que apareceu? O que chamou a atenção? Picos de pressão. Então, a gente já falou aqui anteriormente sobre a importância de verificar a pressão com regularidade. E eu comecei a ter também pedras no rim. Aí, quando eu fiz o primeiro ultrassom das pedras no rim, foi quando eu descobri o rim policístico. Mas é tão bacana, né, Maravilha? A gente vê um olhar tão grato. Sim. Ele passou por uma avalanche. De vida. E Você imagina ele quantas pessoas tem estão gratidão em agora tudo isso. num hospital, num leito, passando por tudo isso que a gente pontuou aqui. E nós estamos aqui, entendeu? Para dizer que enquanto tem vida, vamos crer, vamos agradecer. Ainda tem Exatamente. vida, ainda tem muita vida aí, viu? Muita. E eu vou te esperar para Nós falar vamos, sobre já tô seu combinado. êxito Já estamos da sua combinando. carreira Sim. Ele na vai lá no odontologia. Podmar também. Parabéns pela família, Obrigado, parabéns viu, pelo Mar? testemunho. Obrigado pelo- E a nossa linda Jéssica. Obrigado, Não, Jéssica. A A Jéssica tá que tá, né? Hoje tá... A Jéssica que faz o podcast da Hemodiálogos. Nefro, O Hemodiálogos. o Hemodiálogos, que a gente Isso. pode ver pelo canal. Deixa eu abençoar. O próprio Essa canal semana nós vamos Hemodiálogos marcar no YouTube e nos outros streamings também, tá? A gente, nos streamings a gente tem áudio, no YouTube tem áudio e vídeo, e a gente fala sobre todos esses assuntos que são parte da trajetória do paciente renal crônico. Então, desde o diagnóstico, tratamento e o segmento também pós-transplante, né? Que tem todas as suas diversidades.
Obrigada, meu amor. Esse foi o nosso quadro Saúde Maravilha, um patrocínio da Nefro Está. Obrigada, doutora Jéssica, doutor Humberto. Bem, gente, continuando falando de saúde, nós temos um recadinho muito especial, tá? Porque a Unilife também é uma patrocinadora do programa Maravilha e a vida é única. Pode colocar aí o vídeo, que eu tenho certeza que você de casa vai agradecer. Você tem se atentado à saúde bucal do seu filho? Olá, meu nome é Andressa, sou odontopediatra e estou aqui para apresentar um novo aliado para nós na saúde bucal das crianças. Cuidar da saúde bucal desde a primeira infância é garantir dentes fortes e saudáveis na fase adulta. Por isso, é fundamental a participação dos pais nessa fase, a fim de estimular hábitos como uma forma de prevenir a doença cárie. Além do processo de higienização, uma alimentação saudável, o suplemento Vigor Dente é um ótimo aliado. Sendo mastigável e com sabor de uva refrescante, ele vai auxiliar na formação, desenvolvimento e manutenção dos dentes. Possui magnésio para fortalecer a estrutura de dentes e ossos. Contém cálcio extraído de algas marinhas. Possui vitamina D para melhorar a absorção de cálcio. Cromo para regular os níveis de açúcar no sangue. Estévia, que é um adoçante natural que previne cáries. E claro, um gostinho agradável e refrescante ao paladar de seu filho. Vigor Dente. Dentes saudáveis, criança feliz. Viu que maravilha? É o programa Maravilha, levando saúde, vida onde você estiver. Esse foi um quadro da Unilife. A Unilife que já faz parte da nossa vida, da nossa correria, do nosso dia a dia, atendendo toda a família. Você encontra a Unilife nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais do nosso Brasil. E claro, vamos seguir no Insta, @unilife.oficial. Tem muitas dicas de saúde para toda a família. E aí, no caso de hoje, foi para os nossos pequeninos, certo? Eu mesmo fico para o meu menino. Olha, vamos escovar dente e esse bafinho. Unilife, porque a vida é única.